Leandro Fortes já está aqui comigo conectado. Oi, Leandro, como você está? Tudo bem? Tudo bom, Thalita? Tudo bem com você? Tudo certo por aqui também. As imagens são chocantes, né? Eu estava olhando ontem pelas redes Impressionante. sociais, são muito impressionantes, né? A gente sempre vem comentando aqui sobre mudanças climáticas e como a gente tem sofrido esse tipo de fenômeno, que não era uma coisa comum, né? Que a gente não costumava ver realmente, e de repente uma chuva não, uma onda de poeira como essa invadindo ali essas cidades, Pois é, é tudo muito parece assustador. Dubai, né? É, Parece é, Dubai, aquelas coisas. essa coisa bem de Impressionante, não deserto, sabia. né? Isso, obviamente, é uma reação ao desequilíbrio ambiental, né? Não É. tem a menor dúvida. Você queimando a Amazônia, queimando o Pantanal, você altera o regime de chuvas, aí você provoca mais seca, você coloca mais poeira no ar, enfim. O mundo se acabando. Mas aquela coisa, as pessoas discutem o fim do mundo, mas não discutem o fim do capitalismo, né? Porque tudo que prova, tudo isso é provocado pelo capitalismo. Tudo isso é provocado pela ganância, pela extensão da fronteira agrícola de soja, por exemplo, na Amazônia, pela produção de gado no Pantanal. Mas se discute o fim do mundo. Como é que a gente faz com o fim do mundo? Mas não se discute o que está provocando, a gente vai ficar para sempre nessa espiral, pelo jeito. E eu acho que tem um entendimento também de quando a gente fala sobre aquecimento global, tem a ver com temperatura somente, né? Então, tá muito quente ou tá muito frio, onde não deveria estar quente ou frio. Mas isso daí também é impacto de mudança climática, de Isso é uma aquecimento loucura global. total. E eu acho que é importante, é mais um alerta para a importância da discussão que se dá em torno de mudanças climáticas de fato. Bom, mas eu queria discutir com você os 1.000 dias de governo Bolsonaro. A gente já tem comentado, né? Você também fala diariamente sobre esse governo Bolsonaro e como eles têm sido, inclusive, eficazes nesse projeto de destruição do Brasil. Então, a gente tem ali os números da fome, do desemprego, as várias crises, né? Agora, essa crise energética também que pode causar um apagão a qualquer momento aqui no Brasil. Então, assim, eu queria uma avaliação sua sobre esses 1.000 dias, com tanta notícia trágica, com esse cenário tão triste aqui para o brasileiro. Thalita, são 1.000 dias de mentiras, basicamente. 1.000 dias de um psicopata que mente diuturnamente, né, que é cercado, que tem um séquito de ministros irresponsáveis, incompetentes, desqualificados. A gente está na mão de uma desgraceira completa. São 1.000 dias de fome, 1.000 dias de miséria, 1.000 dias de ruína econômica, 1.000 dias de entrega da soberania nacional. São os piores 1.000 dias, por exemplo, da minha vida. Não sei se da sua. Acho que quem viveu, quem é um pouco mais velho do que eu, e viveu, por exemplo, os 1.000 dias depois do AI-5, em 68, talvez tenham vivido 1.000 dias semelhantes a esses últimos 1.000 dias, mas certamente são os piores 1.000 dias da história do Brasil. Porque a verdade seja dita, nem na ditadura militar, nem na ditadura do Estado Novo, o país, quer dizer, a administração central, foi submetida a uma pessoa completamente desqualificada. E essa também é uma experiência neofascista, onde você bem lembrou, no cerne dessa experiência está a semente da destruição. Ele falou isso antes de assumir. Eu estou indo mais para destruir É. do que para construir. De fato, ele está destruindo o Brasil. E assim, essa destruição nesses 1.000 dias, ela não foi destruição só física e econômica, né, Thalita? É uma destruição moral. O ápice dessa destruição moral foi esse discurso absurdo de uma pessoa completamente siderada lá nas Nações Unidas. Mentiroso, um sujeito que ele perdeu completamente as estribeiras, né? Ele não tem mais nenhum tipo de limite. Ele decidiu, é isso, ele mente para essas pessoas que estão do outro lado desse fosso, né? São esses fanáticos. Então, o grande problema é que esses 1.000 dias produziram, Talita, além de um desastre econômico, além da ruína moral, física, econômica, além da entrega do patrimônio, que o que é muito preocupante, esses 1.000 dias produziram um subgênero de ser humano no Brasil, uma espécie de brasileiro, uma espécie de brasileira que adora um psicopata, que idolatra um sujeito que é a favor da tortura, um imbecil completo, um sujeito, né, um demente, um sujeito que não tem nenhuma empatia. Em 1.000 dias morreram 600 mil pessoas. São 600 pessoas por dia, se você fizer uma média, digamos, desde o primeiro dia até hoje.
É muita gente. Pra você ter uma ideia, em São Paulo, só na cidade de São Paulo, se calculam que tem 60 mil pessoas nas ruas, vivendo nas ruas, só a cidade de São Paulo. Significa que só em São Paulo, em 1.000 dias, a cada dia 60 pessoas iam morar nas ruas. Você imagina isso? Se você está na sua janela observando a rua e todo dia 60 pessoas vão dormir nas ruas. E a gente está falando de 60 seres humanos, 60 mulheres, 60 homens, 60 velhos, 60 crianças. Então, esses são os piores 1.000 dias da história do Brasil, sem nenhuma sombra de dúvida, que produziram todo tipo de desgraça, todo tipo de ruína, acabaram com o país, 1.000 dias que acabaram com a credibilidade do país no exterior, 1.000 dias que nos transformaram numa terrível piada internacional, 1.000 dias que provocaram a morte de 600 mil pessoas, 1.000 dias que nos coloca diante dessas cenas de fanatismo, de ignorância, de violência, de intolerância, né? 1.000 dias com essa figura abjeta, com essa boca podre, representando o Brasil. Então a gente tem que sair, né? A gente não vai aguentar mais 1.000 dias. Não é que a gente não aguente, a gente aguenta o tranco. Nós brasileiros, nós de esquerda, a gente aguenta o tranco. Mas eu acho que o país não aguenta, a infraestrutura do país já não aguenta. O Brasil está se derretendo. A gente está diante da possibilidade de uma crise energética, enquanto cidades do interior de São Paulo e do Triângulo Mineiro estão sofrendo tempestades de areia. Você imagina isso sem luz? Você imagina enfrentar essa catástrofe sem luz? Eu vi um vídeo ontem de produtores rurais no interior de Minas, que Minas está sofrendo vários apagões. Os apagões que se anunciam para o país todo já começaram em Minas Gerais, Belo Horizonte, região metropolitana de Belo Horizonte. E aí um produtor de leite muito, muito, muito chateado, muito zangado, entrou no escritório da companhia energética lá de Minas, que eu não sei qual que é, foi privatizada, e derramou lá uns 2 galões de leite azedo em cima dos funcionários. Foi lá, olha aqui o que vocês fizeram. Né? Ninguém foi lá consertar, não aparece, chama o técnico, não aparece, está tudo privatizado. É o drama que está acontecendo em Brasília. Está tendo apagão aqui em Brasília, e você chama o técnico, antigamente vinha na mesma hora, porque era a SEB, a Companhia de Energia de Brasília. Sim. E agora não vem. E você vai reclamar para quem? Para a ANEEL. Como é que eu vou reclamar para a ANEEL enquanto isso a comida está estragando a geladeira? Está tudo, a gente está no calor, com mosquito, está sem luz. As pessoas não têm como trabalhar, muita gente trabalhando em casa, de home office. E aí o que acontece? Você não tem, chama Neoenergia, que eu moro aqui no condomínio, faltou luz, não aparece o técnico, ele não tem. Por que ele não aparece? Porque ele não tem para quem dar satisfação. E a gente vai vivendo nesse mais 1.000 dias, vão privatizar a Eletrobras, mais 1.000 dias vão privatizar os Correios. Então, assim, qualquer encomenda vai custar uma fortuna. Fora a fortuna que já está custando o arroz, o feijão, a carne, o óleo, né, o macarrão. Então, assim, 1.000 dias de destruição total. 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 Você sabe porque que a gente está nas mãos de psicopata. Você sabe que em relação a essa tempestade de areia aqui no interior de São Paulo, inclusive a gente está vivendo essa crise hídrica também, né? E a Sabesp soltou um alerta que não era para as pessoas utilizarem água para fazer a lavagem depois da passagem dessa tempestade de areia. Porque falta água também, pode faltar água também. Você imagina então o drama. As pessoas estão com uma tempestade de areia, podem ficar sem luz, sem água, e é essa a realidade que elas estão enfrentando. Não pode usar água para limpar a casa depois de passar uma tempestade de areia por lá. Agora, eu sou ateu, né? Você sabe disso e todo mundo conhece. Mas, em Franca, eu fiquei até um pouco na dúvida se não era um ato de Deus, que é uma cidade bolsonarista, ultra-reacionária. Meu filho estudou em Franca, é uma vergonha. Uma cidade super reacionária, bolsonarista ao extremo e tal. Eu não sei se, de repente, vocês que são crentes aí, que estão nos vendo, talvez isso seja
Deus mandando um sinal, né? Pode ser que outras cidades bolsonaristas sejam atingidas, como Sodoma e Gomorra, pela ira de Deus por terem votado nesse psicopata, não?